Será que jantar tarde te vai fazer engordar? Será que os produtos bio e light são os melhores para emagrecer? Estes são alguns dos mitos que nós hoje vamos desvendar aqui. O meu nome é Filipe Simões Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Nau. e juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a conseguirem manter. Espero que gostes deste episódio. Até já! Então, se calhar começamos aqui com este mito, que é aquele mito que me deixa louco, cheio de comichões, não é? Que é que estes suplementos são essenciais para emagrecer. O que é que tu achas sobre isto, Beatriz? Eh, o que eu acho sobre isso é que suplemento, como a palavra diz, serve para suplementar alguma coisa que nós temos em falta, não é? Ahm, e portanto, essa deve ser a base. Ou seja, a minha preocupação quando eu tento me emagrecer ou mudar algum hábito de vida ou melhorar algum sintoma, alguma, né, que esteja relacionado com uma patologia, o que é que seja. O meu primeiro passo nunca é pensar na suplementação, o meu primeiro passo é mudar a base, né, ou seja, é fazer uma boa alimentação, é descansar bem, ter um sono reparador, é fazer exercício, é hidratar. E depois é que eu ponho o telhado, né, depois é que eu aliás nem é o telhado, é a decoração, né, depois é que eu vou pôr os quadros, depois é que eu vou pôr a pintar, né, e portanto é importante isso ter em mente, porque eu consigo emagrecer sem estar a tomar suplementos. Os suplementos servem para ajudar em alguma coisa que, já só com a base já não estou a conseguir, não é? Mas nunca é para emagrecer, e isso é importante, não é? Ou seja, eu tomar, sei lá, um suplemento de magnésio, de vitamina D, de ômega 3, isso não me vai ajudar a emagrecer, não é? Porque o que me faz emagrecer é o déficit calórico, ponto final. Portanto, aquilo vai-me ajudar a suprir alguma necessidade que está um bocado em falta e que precisa dessa ajuda extra de suplementação, porque só através da alimentação eu não estou a conseguir, por exemplo, ok? Portanto, não é fundamental para emagrecer, de todo. E Ana, já agora queria-te fazer esta pergunta, que era qual é que são os riscos ou os perigos, não é? De uma pessoa que acaba por acreditar, não é? Portanto, que estes suplementos de facto ajudam a emagrecer. É um bocadinho aquilo que a Bia estava a dizer, ou seja, o meu corpo precisa de nutrientes para funcionar bem e de energia. Se eu estou a utilizar um suplemento, a minha base não é forte. Se a minha base não é forte, não é? Ou seja, hum, pelo menos esta deve ser a principal ideia, é de que eu devo tentar conseguir tudo aquilo que preciso através daquilo que é natural, não é? Ou seja, da base. E só depois é que eu devo recorrer a suplementos. Se eu estou só a suplementar, então nunca vai ser, ou seja, o resultado nunca vai ser muito positivo, nunca vai ser muito, no fundo, sólido. Vai ser sempre frágil. E para além disso, hum, a nossa alimentação não é só para o estômago, os suplementos, não é? Ou seja, na nossa cultura portuguesa, e- entre outras, a comida é, tem um papel afetivo, não é? Ou seja, se eu vou só recorrer a suplementos para perder peso e eu, no fundo, acabo por desinvestir nas outras partes, na base, hum, na verdade eu não vou retirar grande satisfação disso e acima de tudo, porque depois este é o outro problema, e agora vou pegar aqui um bocadinho no magnésio, que é, eu durmo mal, vou suplementar com magnésio. Ou, eu tenho muito apetite, vou arranjar aqui um suplemento, as gominhas, para reduzir o apetite. Quer dizer, As gominhas, as... as gominhas. Eu não queria entrar por aí, mas já que vamos entrar, bora, vamos. Quer dizer, então, mas se eu durmo mal, eu não devo ir à raiz do problema. O que é que eu estou a fazer para dormir mal? São preocupações que eu tenho na cabeça. É a minha rotina de relaxamento e de sono que é má. Porque se eu vou estar a tomar um suplemento, como se diz na minha terra, vou estar a tapar o sol com a peneira, ou seja, o problema continua lá, Uhum. não é? E ainda que não se manifeste desta forma, vai se manifestar de outra. Um exemplo muito simples. Hum, Aquelas mulheres que dizem:
Ai, Ana, eu duro umas 7h30, 8 horas, mas acordo cansadíssima, passo a noite toda a sonhar, parece que estou agitada. Pois é evidente, porque se a raiz dos problemas são preocupações que ela tem na cabeça e problemas para os quais ela ainda não conseguiu arranjar solução, o suplemento vai a fazer adormecer, mas a qualidade do sono vai ser péssima. Ok? Isto reflete-se em todas as outras áreas. Para não falar que, ou seja, existe muito aquela ideia de que a suplementação é sempre positiva e está sempre ok, é sempre segura. E a verdade é que, e nós já ouvimos falar, não é? De mulheres que tiveram resultados da toma de alguma suplementação que não foi bom para o corpo dela em específico, delas em específico. E para não falar que, quando, por exemplo, se toma medicação, é fundamental garantir que, por exemplo, não existe qualquer tipo de interações com suplementação. Porque há, ou seja, por exemplo, imagina uma pessoa que esteja a tomar um anticoagulante. Imagina por si só já vai ter mais facilidade para ter hemorragias, bolas negras, coisas do género, né? Porque fica mais líquido o sangue. Se a pessoa tomar, por exemplo, doses muito elevadas de ômega 3, que também têm um bocado esse efeito, o risco ainda é mais acrescido. Por exemplo, ou seja, pequenas coisas, só que principalmente quando, e a maioria das pessoas faz uma toma de suplementação por recriação, não é? Ou seja, não, nem toda a gente procura acompanhamento para isso ou pesquisa bem sobre. E todos esses pontos são importantes porque lá está, ou seja, ok, é suplementação, é uma vitamina, mas tudo em excesso também faz mal, não é? Não é por ser uma vitamina que eu posso tomar à vontadinha e está tudo ok, que só vai fazer bem. Não, é preciso fazer essa análise detalhada de quais os suplementos que fazem sentido eu posso tomar, tendo em conta o meu historial clínico, tendo em conta aquilo que eu tomo, faz sentido para mim, eu já estou a fazer as mudanças na base, portanto, é um extra. E é importante vermos isso como um extra. Sim, até porque, tal como tu estavas a dizer, tu dizes as pessoas comam suplementação sem qualquer indicação e sem saber se efetivamente precisam. E da mesma maneira que não é bom estar em déficit, também não é bom estar em excesso. Excesso. Exato. O bom é sempre o equilíbrio. É sempre o meio. Boa, perfeito. Queria agora passar para o segundo mito de hoje, que é jantar tarde engorda. Porque isto é um mito que aparece muito nas mulheres que vêm até nós, não é? Portanto, que é só tipo, para além de que o jantar é só uma sopinha e um queijinho fresco, não é? Portanto, é uma sopinha e um queijinho fresco. Passam o dia também, muitas vezes, também é restringido, depois é uma sopinha e um queijinho fresco. Mas que também jantar tarde, porque eu vou dormir e então eu já não preciso de comer, porque eu vou já dormir e depois se tudo aquilo vai ser acumulado como gordura, não é? Beatriz, o que é que nós temos a dizer sobre isto? A ideia dessa frase é um mito, ou seja, não é por eu jantar às 18 ou jantar às 9 que eu vou engordar mais ou menos, não é de todo, porque novamente a base é sempre a mesma. Eu vou engordar se eu consumir mais calorias do que aquelas que eu gasto, pronto. E isso eu posso fazer jantando às 6 ou jantando às 9. E portanto, isso é um mito. Agora, é importante percebermos que o nosso corpo está feito para funcionar mais a uma certa altura e funcionar menos a outras alturas, não é? Nós, supostamente, da forma mais natural e primitiva possível, nós estamos, ou seja, o nosso corpo está feito para trabalhar com a luz do sol, não é? Quando ela começa é quando nós trabalhamos mais e o que é esse trabalhar mais? Ou seja, o meu batimento cardíaco está mais potente, vamos pôr assim, eu tenho uma sensibilidade à insulina maior, percebes? Ou seja, as coisas estão a trabalhar de uma forma muito mais eficiente. O que acontece quando começa a chegar a noite é que eu começo a abrandar, eu começo a ficar um bocadinho mais, não quer dizer a palavra lentinha, mas ou seja, por exemplo, essa sensibilidade à insulina reduz um bocadinho. Porquê? Porque supostamente é a hora de eu ir dormir. Ponto O que é final. que é isto da sensibilidade à insulina? Desculpa, só para as pessoas também perceberem. Sim, de uma forma muito simples, basicamente, ou seja, o açúcar entra, né, os hidratos entram na nossa corrente e a insulina é aquilo que dá o sinal de abrir as portinhas para o açúcar entrar, não é? Para não ficar na corrente sanguínea, porque depois isso provoca picos e ficamos com a glicemia muito elevada. Portanto, a insulina é isso que permite fazer. Quando nós temos mais sensibilidade, o que é que significa? Significa que eu recebo mais facilmente o sinal da insulina. Quando eu tenho mais resistência, significa que se calhar ela tem que repetir 4 vezes
abre a porta até eu perceber que é para abrir a porta. Pronto, e isso consequentemente, ou seja, se uma pessoa constantemente, hum, não é negar, mas é ir contra estes horários, pode sim afetar, lá está, ou seja, pode promover uma maior resistência à insulina, não é? E isso, por consequência, e estamos a falar de anos, não é? Ou seja, não é uma coisa que é hoje eu como às 9 às 10 da noite, e amanhã eu tenho resistência à insulina, não é? Nada disso, mas com o tempo, isso pode trazer esses resultados, não é? Mas no fundo, a base é que eu não vou engordar mais se comer mais tarde ou mais cedo. Agora, sem dúvida que é importante, se eu for dormir às 11 da noite, não estar a jantar às 10h30. É importante para dar tempo também de eu iniciar a digestão, não é? Para não ir logo, logo, logo dormir. Mas, Ok. ou seja, mas é importante diferenciar isso, não é? Uma coisa não implica a Depois outra. também acaba por afetar também um pouco o sono, não é? Completamente, completamente. Mas lá está, ou seja, é importante, esclarecer isso. Não sei se depois não fui ficando se não fui desotando um bocadinho as coisas todas, mas separar, que é, não engordo mais se comer mais tarde, mas é importante ter um bom horário e não comer demasiado perto da hora de dormir. É, acima de tudo. Porque depois vai acabar por afetar aqui a parte do sono, não é? Boa. Passando então aqui para o próximo, acaba por ser meio que mito, meio que espécie de limitadora, não é? De que quando alguém não consegue emagrecer, automaticamente nós chamamos esta pessoa que não tem disciplina, não é? Portanto, e ela própria também diz isso muito a ela, tipo, eu é que não tenho força de vontade suficiente, eu é que não tenho disciplina. Se calhar pegando exatamente nisto aqui, a pergunta se calhar melhor é para ti, Ana. O que é que tu achas sobre esta frase, esta afirmação? Ah, Permite-me dizer que a pessoa não tem disciplina se não quiser ter disciplina, ou seja, a disciplina é possível para todos nós porque ela não é uma coisa que nasce connosco, é uma coisa que é treinável. Ou seja, se eu quero ser, no fundo é uma habilidade. Se eu quero ser disciplinada, eu tenho que treinar esta capacidade. E o que é ser disciplinada? É cumprir todas as coisas às quais me proponho e tomar decisões e agir no meu dia a dia com base naquilo que são os meus objetivos de futuro. Independentemente do que acontece no meu dia, independentemente da forma como eu acordo, se dormir com os pés de fora ou com os pés dentro da cama. hum, por isso, toda a gente pode ser disciplinada e essa nunca deve ser a desculpa para não perder peso. Aquilo que acontece muitas vezes é que as pessoas misturam a questão da disciplina com a questão da motivação. E a motivação, efetivamente, ela também existe em todos nós, mas ela oscila ao longo de um dia, ela oscila de dia para dia, de mês para mês. A motivação está ligada à nossa parte emocional, ou seja, se ela está ligada à minha parte emocional, aquilo que acontece à minha volta vai influenciar se eu naquele dia estou ou não motivada e se para aquele contexto em específico eu estou ou não motivada. Mas a disciplina, ela não varia de acordo com o nosso estado emocional. É eu ser comprometida comigo mesma, independentemente do meu estado emocional. Então, se é um mito, sim. Ou seja, a pessoa, ou melhor, pode ser, pode não ser, dependendo daquilo que a pessoa quer efetivamente para a sua vida. Ela efetivamente pode não ser disciplinada, mas é por escolha, porque toda a gente tem essa capacidade. Eu adoro muito esse ponto que estás a dizer, porque é uma das coisas que eu tento sempre transmitir a todas as nossas alunas, que é uma coisa que eu também levo muito também para a minha vida, que é o facto de o ser disciplinado acaba por ser como uma skill, não é? Portanto, não é algo que automaticamente está intrínseco dentro de mim, eu nasci, não, porque eu nasci assim, eu nasci indisciplinado, eu não consigo ter isto. Não, acaba por ser como tu disseste bem, não é? Portanto, e aqui acaba por ser aqui meio que mito ou verdade, não é? Portanto, tem aqui estes dois pontos. E eu gosto muito de acreditar que é isso, que é uma skill, que é simplesmente algo que nós conseguimos de facto treinar, não é? Portanto, e fazer. E aliás, isso lembra-me de uma investigação que eu vi de um neurocientista que é o Huberman, que ele fala exatamente sobre isso, que há uma zona do nosso cérebro que quanto mais nós fazemos coisas que são
que requerem algum esforço, não é? Portanto, requerem um desconforto, que essa zona se desenvolve mais e, portanto, e cresce mais. E o que é que isto nos diz? Isto nos diz que pessoas que estão constantemente a irem à procura desse desconforto são pessoas que acabam por conseguir ter mais disciplina e, portanto, à mínima coisa que aparece de resiliência, elas têm essa resiliência e vão ultrapassá-la, não é? Portanto, e quanto mais nós fizermos isso, foi isso que ele reparou, foi que quanto mais nós fizermos isso, mais essa zona do nosso cérebro cresce, logo, ao mínimo, há uma situação de desconforto, esta pessoa está cada vez mais trabalhada para tentar ultrapassá-la, e portanto tentar ser disciplinada, não é? E ultrapassar. E isso é fundamental, e é isso que eu acredito muito, e eu acho que isto é, não só deste ponto de vista, é fundamental também que as pessoas do outro lado também acreditam para automaticamente não colocarem um rótulo dentro delas e dizerem, não, olha, eu não sou disciplinada. Porquê? Porque ehm, ao mínimo obstáculo, ela vai buscar logo esse rótulo, vai buscar logo essa identidade dela, que é tipo, não, pois eu não sou disciplinada. Pois eu não sou disciplinada. Então isto está tipo marcado na cabeça dela como se essa fosse a verdade. Mas na realidade não é. É algo que ela consegue mudar com treino e trabalho. E há duas coisas ou que aqui duas características que todas as pessoas disciplinadas têm. É uma boa capacidade de autocontrolo e é uma gigante tolerância à frustração. Isto é fundamental para alguém que é disciplinado, porque é o quê? É a capacidade de, porque ainda esta semana dizia uma das nossas meninas, a vida vai-nos sempre empurrando para os prazeres imediatos, não é? A todas as esquinas há sempre tentações. Hum, e a pessoa que é disciplinada tem esta capacidade de, perante essa tentação, parar e pensar o que é melhor para mim, para aquilo que eu quero para a minha vida, para aquilo que eu quero a longo prazo. Então, ela tem uma boa capacidade de autocontrolo. Em vez de escolher aquele prazer imediato, eu vou escolher aquilo que é melhor a longo prazo. E naturalmente eu tenho uma boa tolerância à frustração de perceber que quando eu escolho B, alguma coisa que me agradava em A vai ficar para trás e eu aceito lidar com essa frustração. Não é? Quem é que não quer o melhor dos dois mundos? Toda a gente. Mas eu percebo que se aquilo é o que faz mais sentido para a minha vida, então eu aceito a frustração de ficar sem aquilo. E vai ficando cada vez mais confortável nesse desconforto, não é? Ou seja, Sim. exato. E, e, e pegando um bocadinho ainda na fase que eu acho que também dá outro ponto interessante de falarmos, que é, porque as pessoas, ou seja, a frase era, corrige-me se estiver errada, que é, ah, eu não consigo emagrecer e por isso eu não sou disciplinada, não é? Sim, sim, sim. E também vem muito pelo facto de aquilo que estão a fazer, não é? Ou seja, já planeiam logo falhar, que vem muito daquilo que estamos a falar já há algum tempo, que é uma mãe que trabalha, que, não é? Que tem pouco tempo livre, vamos pôr assim, começa logo por criar um plano que não vai encaixar na vida dela exato. e ela vai falhar obrigatoriamente. E depois vai ficar a achar que é porque não é disciplinada, mas na verdade foi porque aquilo que ela planeou fazer e, né, a abordagem que tentou ter não cabia na vida dela e não funcionava ali. Não é? E depois, ou seja, eh, interpreta-se dessa forma, como se fosse falta de disciplina, quando na verdade o plano e a abordagem que decidiu ter é que não estava correto desde o início, então obrigatoriamente ia levar a esse fim. Eu acho que isso também é, pronto, importante referir. É a expectativa irrealista. Exato. Isto é fundamental. E, aliás, é uma das coisas que nós trabalhamos no programa com as nossas meninas, que é, todos nós temos um teto. Um teto no sentido de, eu tenho um horário de trabalho, tenho responsabilidades, tenho filhos, tenho marido, tenho amigos, ou seja, mediante aquilo que é a nossa rotina e a realidade da nossa vida, todos nós temos um teto. Se calhar para mim é treinar 4 vezes, se calhar para outra pessoa é treinar 2. E é importante perceber ao fim de algumas semanas o que é a realidade da maior parte das minhas semanas. Se é treinar 3, então se eu vou estar a insistir em treinar 4, ao fim de algum tempo eu vou sentir que isto não é para mim, que não está a funcionar. Quando na verdade funciona fazendo 3. Aquilo é o teto da pessoa. E se vem uma semana ou outra em que consegue fazer 4, está tudo bem. Mas a seguir tem que voltar para a realidade. Então, muitas vezes, e é importante isto que tu estás a dizer, Bia, que às vezes as pessoas confundem o ser, ou melhor, o não ser disciplinada com uma expectativa irrealista. Ela é disciplinada se conseguir perceber que para a realidade dela é aquilo que funciona e não mais, só porque a vizinha faz mais. Exato, exato, sem dúvida.
Boa. Então podemos então passar aqui também para este segundo mito, que está um pouco também relacionado, vá, digamos aqui, também é um conjunto aqui de crenças limitadoras, que eu acho que é sempre importante nós batalharmos aqui, porque na realidade o que impede também muitas mulheres de facto perderem peso são as suas crenças limitadoras, não é? Portanto, Sem dúvida. não é? Portanto, para além destes, e não sei aqui se podemos dizer que crenças limitadoras são mitos também, não é? Portanto, não sei, Algumas vezes são, sem não é? dúvida, sim. Sim, mas pronto, mas então eu diria que sim, que há aqui muitas crenças limitadoras que de facto impedem que elas consigam perder peso. E aquilo que nós vemos no programa é nós desmistificando esses pontos, quebrando aqui estas crenças limitadoras, é quando nós vemos que começa a acontecer uma evolução gigante. E esta próxima aqui está muito relacionada com a questão do peso em si, que é algo que também nós ouvimos muito, 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 ah, que é um dos meus maiores problemáticas, que é se eu não estou a perder peso, é porque eu estou a falhar, é porque eu não estou a fazer algo correto, não é? Portanto, é uma pesagem, sai a pesagem, não perdi peso, estou a fazer algo correto, estou a falhar, não vale a pena, não é? O que é que nós podemos dizer sobre isto? Ó Zé, posso avançar? Posso avançar? Ahm, é mais um problema gigante. Na verdade, não é só um mito, é um problema gigante. Exato. Porque efetivamente isto tem a ver com uma expectativa irrealista. Ah, é importante percebermos que o nosso corpo não vai perder peso sempre à mesma velocidade. Para já isto é fundamental, que é, se no primeiro mês, porque não fazia absolutamente nada e começa a fazer e perco 2 quilos, isto não quer dizer que todos os meses fazendo a mesma coisa vou perder sempre 2 quilos. E quando não os perder significa que já estou a fazer alguma coisa de mal. Ah, vou pegar um bocadinho naquilo que eu já disse noutro episódio, que é, à medida que eu vou perdendo, eu vou tendo menos para perder, né? Esta é a lógica. E além disso, o nosso corpo não é uma máquina, não é? Ele funciona de formas diferentes, de dia para dia, de mês para mês, dependendo sobretudo para nós mulheres, dependendo da fase em que estamos. Hum, então é fundamental que as pessoas percebam que o peso na balança não é um reflexo direto se o meu processo está a ser de sucesso ou não. Um exemplo muito claro: alguém que vem de um processo de emagrecer e passa para um processo de recomposição corporal, a balança, em vez de descer, tipicamente vai aumentar, certo? Porque eu já perdi a gordura e agora estou a construir massa muscular. Se a leitura for só o número a descer na balança, esta pessoa vai desistir logo no início, porque à medida que vê a balança a subir, vai desistir a achar que está a fazer alguma coisa de mal. Então é importante que as pessoas percebam que o número. Às vezes eu brinco com as nossas meninas e digo: era muito mais fácil se nós fôssemos para cima da balança e ela falasse connosco e dissesse: este mês tem X de gordura, X de massa muscular, X de líquido, X de pele. Era muito mais fácil, não é? Porque elas conseguiam olhar para aquele número de uma forma mais realista. Mas as pessoas estão habituadas a ir para cima da balança e se aquele número sobe, significa que eu tenho mais gordura. Se aquele número desce, eu tenho menos gordura. Mas pode ser outra coisa qualquer. Posso ter bebido menos água na semana anterior ou no dia anterior e ter mais retenção de líquidos. Ou posso estar em determinada fase do ciclo menstrual e estar inchada. Então, eu diria que é um mito, claramente. Ou seja, o número na balança e o peso não descer não significa que o meu processo está a correr mal. E eu acho que é importante as pessoas aprenderem a ler de uma forma realista o número na balança. Perceberem exatamente, não é? E, aliás, ainda ontem estava também a dar esse exemplo da nossa aluna que da Natália, que perdeu 7 quilos, mas que tem uma transformação brutal e que perdeu 16 centímetros e meio de cintura. E eu recordo-me que muitas das vezes as batalhas que nós tivemos com ela e a tentar fazer com que ela continuasse no processo, e tu também fizeste um trabalho também incrível com ela, mesmo na questão dela não se focar tanto no número que estava na balança, nisto, porque vinha à segunda-feira, pesava-se e, oh meu Deus, está aqui 1 quilo a mais. Ok, mas Natal, vamos fazer os prints.
vamos ver como é que está. Realmente perdi dois, mas como é que é possível? Também estamos a ganhar massa muscular, não é? Portanto, e aqui o explicar também à pessoa faz com que ela nessa semana não desistisse e continuasse mais uma semana. E na semana seguinte já conseguiu baixar 1 quilo, não é? Portanto, portanto, e nós também olhamos, por exemplo, para a transformação dela e conseguimos perceber que é uma pessoa que perdeu muita gordura, e que ganhou mais massa, ganhou massa muscular. Daí nós olhamos, e aliás, até tinha feito isto numa live, que eu coloquei a transformação dela e perguntei quantos quilos é que vocês acham que a Natália perdeu, não é? Portanto, e a maior parte das meninas que estava nessa live começou a dizer tipo, 20, 30, 15, não é? Não, olha, na realidade foram 7 quilos, não é? Portanto, e ora aí está mais um exemplo que também não nos devemos focar, não nos devemos focar só na balança, por isso é que é importante não só os perímetros, como é que a pessoa se está a sentir, nos treinos, a pessoa está a levantar mais carga, se está a melhorar na corrida, se está a fazer corrida, se está a melhorar nas caminhadas, estão a ser cada vez mais fáceis, se está com mais energia no seu dia a dia, a roupa, como é que ela sente a roupa, se está mais, se sente melhor. São tudo parâmetros que são importantes para definir o progresso da pessoa e se de facto ela está a evoluir ou não, e não ser só que eu perdi peso, porque, ok, o objetivo de muitas delas é de facto o perder peso, e aqui o perder peso, vamos focar-nos em perder gordura acima de tudo, porque é aquilo que na realidade elas querem, não é o perder o peso especificamente, é a gordura. E então é importante nós termos aqui estes outros parâmetros, porque sem eles a pessoa acaba por ficar frustrada, porque nem sempre vai correr. Como tu estavas a dizer, e bem, há momentos que temos mais retenção, há o ciclo menstrual também da mulher que acaba por também por ficar mais retenção, e não podemos só focar nisto, porque se focamos só nisso, vai gerar essa frustração e vai ser o suficiente para desistir. Sem dúvida. É isso, é logo desde o início definir o que é o progresso para ela, não é? Ou seja, o que é que ela quer ver a acontecer? É só o peso a baixar? Ou é ter energia para brincar com os filhos? É conseguir subir escadas sem. Não é? Porquê, não é? Exato, ou seja, e definir logo isso à partida para que. E depois, né, se for preciso, temos esta listinha sempre presente para sempre que for para avaliar resultados, não ser só o peso, mas sim percorrermos a lista toda e perceber, ok, isto aqui melhorou, boa, isto aqui melhorou, isto aqui, pronto, e tudo, não é? Porque só assim também é que conseguimos efetivamente ver os resultados todos, não é? Porque depois também torna-se injusto nós pegarmos só no peso, que dista um pouco, hum, e partirmos daí para concluir se alguém está a ter resultado ou não. E essa, aliás, é uma ótima estratégia que as pessoas deviam implementar, que é quando decidem perder peso, eu quero perder este peso para quê? Exatamente isso, ou seja, brincar com os meus filhos ou com os meus netos, conseguir ir carregar os sacos das compras sem ficar cansada, para que quando vai para cima da balança ela não mostra aquilo que ela queria ver, tenho aquela listinha sempre a não valer. Ok, a balança não mostrou a diferença que eu queria, mas isto está a acontecer, então se está a acontecer está a valer a pena, é para continuar. É isso, é porque depois também lá está, porque se tu colocaste todas no peso e se ele não muda, depois vem aqui a parte da motivação e do que sentir, ok, isto não vale a pena, né? Estou-me a esforçar e não estou a ter resultados nenhuns, porque o único resultado que eu procurava era o peso, torna-se muito mais difícil de uma pessoa conseguir manter-se motivada e com a força de continuar, porque a verdade é que a motivação vem do quê? Dos resultados, né? Se o único resultado que eu avalio é o peso e se o peso não está a mostrar naquele momento, eu não me vou sentir motivada. E então o alargar, não é? As fontes de, de resultados também me ajuda a ter mais motivação, a ser mais alimentada para continuar neste processo. Já agora, passando aqui para o próximo mito, que está ligado também a uma dieta, digamos assim, que hoje também se fala muito do jejum intermitente, e que o jejum intermitente e que é o método secreto que derrete gordura da barriga, literalmente, não é? Beatriz, aqui este de que saltar as refeições ajuda a perder peso. Pronto, é mito, porque o que me ajuda a perder peso é. Epá, eu sinto-me super repetitiva neste. Não, mas é assim, pá, mas é verdade, é tal situação que eu às vezes digo. Nós precisamos mais de ser relembrados do que propriamente ser ensinados uma coisa nova, não é? Portanto, É isso.
É isso. Pronto, o que me ajuda a perder peso, a emagrecer, é o déficit calórico, ou seja, eu conseguir consumir menos calorias do que aquelas que estou a gastar ou gastar mais do que as que consumo, ok? O tempo que eu tenho disponível para comer não vai influenciar em nada, não é? No sentido de o jejum intermitente não é nada mais do que ter um período mais reduzido durante o dia para eu poder fazer as minhas refeições, né? Em vez de começar a comer às 8 da manhã, vou só começar a comer à 1 da tarde, por exemplo, ok? Agora, eu consigo encaixar, pá, eu consigo encaixar da 1 às 9, eu consigo encaixar a mesma quantidade de comida que encaixaria das 8 às 9, ok? Portanto, não tem a ver com o tempo, tem depois a ver com as calorias e o déficit calórico que consegues ou não fazer, ok? Para não falar que, e aqui vou dar a minha opinião, se puder, porque assim, para mulheres, principalmente as mulheres que nos chegam, este tipo de abordagem é perigosa. Porquê? Porque potencia ainda mais estes ciclos de exagero, culpa, compulsão, hum, porque estamos a falar de uma pessoa que se calhar já tem essa dificuldade ou essa perturbação, não é? E começa a tentar aplicar uma abordagem em que se restringe em horas para comer, horas essas em que já está acordada, a trabalhar, a gastar energia e que o corpo já precisa. hum, e que depois isso potencia ainda mais o momento de exageros, não é? Porque depois o corpo vai pedir, não é por ela não lhe dar que o corpo vai dizer: "Ah, está bem, tudo bem, hoje eu fico sem receber a energia, está tudo bem". Não, ele vai pedir, e depois pode se tornar ainda pior, não é? E potenciar ainda mais estes ciclos. Portanto, para além de ser um mito que, esse tipo de abordagem emagrece mais, eh, é uma abordagem que não funciona com a maior parte das pessoas, por exemplo, se chegam a nós, ok? E é perigosíssimo para quem tem perturbações de comportamento alimentar e pode até ser, pode promover o desenvolvimento de perturbações de comportamento alimentar. Hum, e agora vou buscar um bocadinho aquilo que a Bia estava a dizer, que nós já falámos antes, que é o meu corpo precisa de estar ativo ou mais ativo de manhã e vai decaindo ao longo do dia. E o meu corpo precisa de energia para funcionar bem. Se eu só lhe começo a dar energia a meio do dia, depois de ele já ter tido uma manhã intensa de trabalho, e depois vou até às 6 ou 7, o que é que o meu corpo vai fazer com aquela energia toda que eu lhe estive a dar, né? Agora no final que ele devia estar era a reduzir. Ou seja, é contraditório, não faz sentido, é pormos o nosso corpo, quando ele devia ter mais energia e estar mais ativo, a trabalhar em esforço, e depois reforçar no período em que ele devia estar era a decair. Exato, exato. Beatriz, mais e todos e muitos mitos são estes mitos da alimentação é normal, não é? Portanto, É. são todos também aqui, porque acaba por ser algo que é meio. Existem alguns relacionados com o treino, mas aqui a maior dificuldade das mulheres aqui quando querem perder peso acaba por ser a alimentação. Portanto, é normal que também surjam muito estes mitos sobre a alimentação, porque na realidade todos nós comemos, mas nem todos nós treinamos. Uhum. Então, há aqui esta percentagem de pessoas que de facto treinam e quer saber se o treino é muito mais pequena do que as pessoas que querem saber sobre a alimentação. Queria te perguntar, porque recentemente nós hoje em dia temos cada vez mais uma panóplia de produtos light, não é? E o que é de facto é bom. Há uns tempos atrás também recordo-me que houve muita febre do bio, não é? Portanto, e que o bio é que de facto é que era o melhor. E isto juntou-se aqui uma coisa em que este mito de que os produtos light e bio ajudam para emagrecer. E, portanto, os produtos light e bio, se eu trocar todos os produtos que eu tenho por light e bio, eu vou emagrecer. Verdade, mito. É mito, porquê? Porque o light e o bio até podem ter algum benefício com alguma coisa, eu posso explicar, mas não é na parte do emagrecer, ou seja, porque aquilo que não é o resultado direto de eu consumir produtos light ou produtos bio, não é? Ou seja, eu não vou consumir um queijinho light e vou emagrecer por causa disso, não. Porque se eu consumir um queijinho light, mas depois eu não fizer o déficit calórico no dia, eu não vou promover a perda de peso. Ponto final. Agora, os produtos light, o que é isso? Light significa que retiramos pelo menos 30% de algum nutriente, por exemplo, da gordura ou do açúcar. ahm, e é importante avaliarem bem esses produtos. Porquê? Porque sem dúvida que há momentos em que é interessante e estratégico, não é? Ou seja, uma pessoa que queira
continuar a comer uma manteiga, por exemplo, não é? Obviamente que tentar reduzir um bocado a quantidade, mas optar por uma manteiga magra, não é? Que tenha uma percentagem de gordura mais reduzida, é benéfico. Ponto final, ok? Isso não faz com que ela esteja obrigatoriamente a fazer déficit calórico, mas é importante, ok? No entanto, é sempre também importante avaliarmos esses produtos, porquê? Porque o que acontece em alguns é que para eu retirar um, eu acabo por aumentar outro, não é? Ou seja, eu para retirar um bocadinho o açúcar, acabo por se calhar produzir um produto que tem mais gordura, não é? Mas ele pode ser considerado light, porque eu reduzi pelo menos 30% do açúcar. E então é importante estarem atentas no momento de analisar o rótulo para ter a certeza de que, ok, não estou a tirar muito daqui, mas depois estou a aumentar imenso do outro lado. Não, tem que valer a pena aquele produto light, senão não importa muito, ok? Em relação aos produtos bio, pronto, são produtos que são fabricados de uma forma mais biológica, não é? E está tudo ok se a pessoa tiver essa disponibilidade para escolher alimentos que são mais biológicos, ou seja, de uma produção mais natural, mas isso em nada vai afetar se a pessoa consegue ou não emagrecer, não é? Porque isso é Porque o que importa o que importa é os grãos de Califórnia. Portanto, é isso, ou seja, diretamente nenhum desses produtos vai conseguir fazer-me emagrecer ou não, ou engordar, ou o que é que seja. Não. Agora, produtos light são estratégicos de utilizar em várias situações, sem dúvida. é importante é ter o cuidado, não é? Portanto, aquilo que estavas a dizer, não é? Portanto, ter o cuidado de saber ler os rótulos e as tabelas nutricionais para, de facto, porque existem muitos hoje e também mesmo a questão também do açúcar, não é? Portanto, basta ver um produto, mas diz lá zero açúcar e a pessoa, ok, então isto então é melhor para emagrecer, não é? E eu acho que é importante as pessoas entenderem esta distinção que nós estamos a fazer, não é? Portanto, de facto, uma coisa com menos açúcares, menos processada, é mais saudável, sim, mas não significa que seja aquilo que te vai fazer emagrecer, não é? Que não é pela pessoa trocar aquilo tudo que automaticamente vai emagrecer. Não significa isso, não é? Significa apenas é que a pessoa vai fazer escolhas mais saudáveis, sim, mas que pode de facto não a fazer emagrecer, porque aquilo que a faz emagrecer É o déficit calórico. é o déficit calórico. Boa, excelente. Passamos então aqui para o próximo, que é relacionado com uma secçãozinha que existe em todos os supermercados, e isto faz-me uma confusão enorme, que é aquela secçãozinha que vocês encontram que é dos produtos bio, mas ao lado dos produtos bio há sempre esta secção de sumos detox, não é? Portanto, dietas detox para limpar o corpo e para desintoxicar aqui o nosso corpo e queimar gordura, não é? Portanto, Como água com limão, mas de manhã. exatamente, a aguinha com limão de manhã, não é? Portanto, Beatriz, Dia 3. agendamos. É preciso dizer que é mito ou já. Já deu bem entender. Não, mas é um mito, ou seja, e aqui é muito simples, é dizer que o nosso corpo, como a máquina incrível que é, tem o fígado, por exemplo, que, que serve exatamente para fazer essa limpeza, essa desintoxicação. Essa palavra por si só é muito, muito bonita, mas que serve mesmo para isso e que não precisamos de sumos detox, que na maioria dos casos são sumos de fruta, ou espinafres e legumes e coisas do género, não é? Mas que têm um nome bonito, porque têm um suposto papel milagroso. Não precisamos de nada dessas coisas, porque o nosso corpo tem a ferramenta que precisa para lidar com os excessos, para eliminar as toxinas, ok? Portanto, nós temos isso. Ahm, Temos que ingerir os nutrientes para garantir que o corpo trabalha bem e consegue fazer esse papel bem feito, não é? Mas não é bebendo esses sumos que ele vai fazer esse papel bem feito. Aliás, muito pelo contrário. Eu até vou tornar a minha máquina menos eficiente, porque não lhe vou estar a dar de todos os nutrientes que ela precisa. Porque se eu passar uma semana a beber fruta e legumes, ah, é complicado. Vai ficar a faltar uma série de coisas. Portanto, é um mito muito grande. Muito, muito grande. Isto agora leva-me aqui a outro pensamento que é que isto pode gerar aqui também algum problema. E, e já é a primeira vez que eu estou a pensar nisto. Esta situação do desintoxicar, não é? Portanto, e este vem muito, o que acontece é quando uma pessoa passa, por exemplo,
vai de férias, não é? Comete alguns excessos e depois, quando volta, diz: Ah, não, não, vou tomar agora estes sumos detox. E esses sumos detox é para desintoxicar, não é? Portanto, que é o que eles dizem, mas tens que desintoxicar o corpo. Porque aquilo que tu tiveste a fazer durante esta semana foi intoxicar o teu corpo com má comida, com comida tóxica, não é? E portanto, a mentalidade que é que isto depois acaba por gerar, não é? Tu precisas de desintoxicar porque tu tiveste a intoxicar o teu corpo com estes alimentos. O que na realidade não faz sentido nenhum, porque não é isso, não é esse tipo de comida. É comida, é comida nutritiva para o nosso cérebro, são momentos de relaxar, é emoção também, é estarmos bem e desfrutarmos também daqueles momentos, não é? Portanto, e agora é que eu estou a pensar nisto, que é o quão mau estes nomes acabam por fazer com que as pessoas olhem para comida boa e má. Não é? Portanto, acabam por olhar para uma pizza, por isso, como algo mau, não é? E se eu comer aquilo, eu também automaticamente eu vou ser uma pessoa má. Isto volta neste ciclo. Vocês concordam? Completamente, é isso. Ou seja, dá sempre essa dualidade nas coisas, não é? Ou é boa ou pá, ou é uma porcaria ou é de dieta, ou é o Exato. dia do lixo ou é Exato. o dia da dieta, não é? Então estamos sempre assim, de um lado para o outro. E isso, na verdade, é o que cria o padrão tudo ou nada, não é? Que é aquela coisa de ai, Ana, eu nas férias nem quero pensar nisso. Eu nas férias não me vou preocupar com nada disso, vou fazer o que me apetecer. Então está bem, mas de repente eu vou de férias e passo a ser outra pessoa, deixo de ser esta Ana e passo a ser outra Ana. Não é do género, não é? Eu tenho filhos em casa, eu vou de férias, eu não paro de ter os filhos, não é? Por exemplo, então, isto é um exemplo claro, eu sei, Mas é mas é verdade. isso, é do género, não temos que perder a nossa identidade ou aquilo que estamos a fazer só porque estamos noutro contexto. Podemos adaptar, mas não temos que perder completamente. Sim, sim, depois é muito esta essa dualidade entre alimentos que são permitidos, que são proibidos, que são bons, que são maus, depois as pessoas empurram isto para esses dias, ou seja, os fins de semana, as férias, os eventos sociais, e há um descontrole completo, não é? Como se aquilo fosse uma exceção onde eu não consigo fazer nada, não é? Não consigo controlar, não consigo equilibrar, é deixar acontecer. Quando na verdade isso são coisas que fazem parte da nossa vida e que, bem doseadas, poderiam fazer parte dos nossos dias. Todos eles, a segunda, da quinta, do sábado, qualquer um deles. Passamos então para o próximo, que é relacionado, que ouvimos imenso também ahm, com bastantes mulheres, porque há esta ideia, não é? Que a frase é a seguinte: ahm, o metabolismo lento é que é o meu problema, é por causa do metabolismo que eu não consigo emagrecer. O que é que vocês acham sobre isso? Acho que, de uma forma muito honesta, acho que isso é o caminho mais fácil, ou seja, é mais fácil. É mais culpa. Exato, é mais fácil de eu pensar que a razão pela qual eu não estou a conseguir é porque o meu metabolismo não me permite, não é? Ao invés de pensar em o que é que eu consigo controlar e o que é que eu consigo mudar. Não, é mais fácil, não é? Até porque isso vai-me fazer ficar cada vez mais tempo nesta situação, não é? Que é o conforto, que é aquilo que eu conheço, em vez de ter que fazer e parar com as desculpas e mudar efetivamente. É porque estar a dizer isso é como uma sentença. É tipo, olha, Eu nunca vou conseguir. já não dá, Uhum, não vale a pena. uhum. É escolher o caminho mais fácil, não é? No fundo, é validar a minha escolha de ceder todos os dias ao prazer imediato, não é? Ou seja, é difícil para nós perceber que, e isto é super transformador, que é eu perceber que parte dos problemas que eu tenho na minha vida são responsabilidade minha e eu consigo fazer alguma coisa para mudar isso. Quando eu me responsabilizo por isto, eu coloco-me no estado de agência, ou seja, se o problema e a responsabilidade é minha, então também sou eu que posso mudar isso e tornar a minha vida diferente. Mas isto exige esforço, não é? Ou seja, se eu quero um resultado, eu vou ter que trabalhar para ele e às vezes vou fazer coisas que não me apetece muito, ou seja, vou ter que ser disciplinada. E eu perceber que a raiz do meu problema são as minhas escolhas e que eu preciso de fazer um esforço para as conseguir atingir, é mais fácil eu colocar a culpa externa, né? Ou seja, é validar a minha inação. Eu até queria, mas não consigo porque o problema é fora. Se o problema é fora, a solução também tem que vir de fora. Exato, exato. Não, mas é isso, ou seja, é mesmo.
é o mais fácil, quando na verdade, ou seja, vamos pensar mesmo em pessoas que efetivamente têm um metabolismo mais lento e O ficar que é que mais acontece uma mesmo na doença, por realidade? exemplo. É isso? Até podem ter, mas estamos a falar de uma diferença, ou seja, de uma influência, desculpem, que não é a principal, não é? E é isso que é importante, ou seja, até pode-te influenciar, tu até podes estar com um metabolismo um bocadinho mais lento por causa dos hábitos todos que foste tendo ao longo dos anos, mas isso não vai ser a razão principal pela qual não vais conseguir ah, perder o peso ou fazer a mudança que queres fazer. Isso é um pormenor. A razão principal é tudo o resto. É a alimentação, é o treino, é o É isso. sono, é a hidratação. É isso, é a tal situação que eu costumo dizer a Elsie, é porque é que também o metabolismo dá lento? Porque é que achas que o metabolismo dá lento? Porquê? Porque a partir dos 30 anos, o que é que muda? Não muda automaticamente, não é automaticamente o metabolismo, olha, pronto. Não, o que muda é a vida da pessoa. Começa a ter filhos, tem mais responsabilidades, mexe-se cada vez menos, se mexe cada vez menos, gasta menos calorias, não é? Se gasta menos calorias, vai dificultar o déficit calórico, portanto, vai procurar mais vezes, como também depois isto acontece também, que é, tem mais responsabilidades, tem os filhos, tem mais stress, não tem formas de regular esses níveis de stress. A única coisa que ela acaba por fazer, que acaba por ser um prazer instantâneo, que está ali mais perto, é a comida, não é? Então depois entra exatamente neste ciclo. E tudo isto faz com que depois também há a perda de massa muscular, desacelera assim o metabolismo, devido à situação em que a pessoa está. Mas tudo isto que eu acabei de dizer, que de facto faz com que o metabolismo fique lento, são tudo coisas que nós conseguimos mudar. Então, em vez de estarmos a apontar e dizer não, o culpado é o metabolismo lento porque olha, não dá, é da idade, não, é dizer não, o metabolismo está lento porque eu não estou a praticar exercício físico, eu não estou a regular os meus níveis de stress, não me estou a tornar como uma prioridade, não me estou a movimentar tanto, estou a comer mais do que aquilo que era suposto, e portanto aí é normal, não é? Aí é normal que isso aconteça. Sim, ou seja, efetivamente o metabolismo até pode estar lento, mas lá está, há formas de mudar. Tem a Exato. ver com os hábitos, com aquilo que a pessoa faz diariamente. Ainda que eu identifique ou que descubra que o meu metabolismo é lento, se eu quero mudar, então eu devo saber que eu posso fazer alguma coisa para ele deixar de ser lento. Ou pelo menos para conseguir reforçar as outras coisas para que este metabolismo que até desacelerou um bocadinho não seja significativo e não me impeça de perder peso. Exato, porque é isso, ou seja, retirando casos muito específicos de patologias que provoquem essa desaceleração, o metabolismo lento vem da ação, não é? Ou seja, é isso que estás a dizer, ou seja, é o resultado e não ao contrário, não é? O metabolismo lento aparece porque eu fiz isto, isto e isto e isto. Portanto, se eu mudar estas coisas que eu fui fazendo, eu consigo ter um resultado diferente. E aliás, existe também uma comparação que foi feita, que era a média de peso que as mulheres aumentavam nos anos 60, ok? Portanto, quando atingiam, por exemplo, não, isto depois era relacionado com a menopausa, mas podemos falar também, porque também o metabolismo lento também, muitas mulheres também acreditam isso, que é, nos anos 60, o peso médio que a mulher aumentava durante a menopausa era de 1 quilo, ok? Hoje em dia é de 10 quilos. E a nossa biologia não mudou. Não mudou desde os anos 60 até agora. Não mudou. O que é que mudou? Foi também a nossa sociedade. Os hábitos. Os hábitos que nós temos. Antes, para ir buscar uma refeição, a pessoa tinha que sair, tinha que andar, tinha que ir até lá. Hoje em dia, não. 2 cliques, já temos um fast food em casa, não é? Está cada vez mais fácil. E isto, depois estão estes hábitos tudo mais facilitado, que faz com que, de facto, o metabolismo esteja lento. Mas por aquilo que eu não estou a fazer. E deixa-me só acrescentar isto, porque falava sobre isto com uma das nossas meninas esta semana. O teletrabalho acabou por perpetuar um bocadinho essa inatividade, não é? Se as pessoas deixaram de ir para o carro, ou apanhar transportes, ou depois ir para o trabalho. Mas lá está, isto é sempre uma escolha. Eu posso estar a trabalhar a partir de casa, mas se eu me quiser manter ativa, o tempo que eu passava em viagens, eu posso aproveitar para dar uma caminhada. Exatamente, bem treinar. Exatamente. Portanto, se eu passava 20 minutos para lá, 20 minutos para cá no trabalho, eu posso escolher um ginásio cá perto ou treinar em casa, esses 40 minutos de treinar em casa, ou fazer a caminhada, ou fazer alguma coisa, não é? Portanto, É acaba, sempre uma escolha. acaba por haver aí essa escolha.
Meninas, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido a verdade por trás de alguns destes mitos. E se de facto tu gostaste daquilo que ouviste, nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é ajuda-nos a chegar a mais mulheres para que elas não caiam nestes mitos e partilhe este episódio com uma amiga. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.